Então vamos gravar agora a segunda homilia em vídeo, ou não homilia, mas comentário do Evangelho, para fazendo esta experiência deste novo meio de homilia chegar até vocês. Então leio o Evangelho, depois faço um comentário e depois também uma breve nota à primeira leitura. Esta leitura é do Evangelho segundo São João. Naquele tempo, Jesus disse em alta voz: "Quem acredita em mim, não é em mim que acredita, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não sou eu que o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim próprio. O Pai que me enviou é que determinou o que havia de dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as palavras que eu digo-as como o Pai mas disse a mim." O Evangelho de São João. Todos os Evangelhos são bonitos. Todos os Evangelhos têm discursos bonitos de Jesus. Pensemos no Sermão da Montanha, por exemplo. Mas o Evangelho de São João tem assim uma forma de dizer as coisas que, por um lado, acaba por ser mais, às vezes, misteriosa. É um sentido que nos cativa, são frases que nos cativam, onde nós descobrimos e percebemos a verdade daquilo que é dito, mas também ao mesmo tempo cujo sentido não se diz logo, não é? Mas a gente tem que rezar e ponderar e considerar outras coisas que já ouvimos de Jesus para perceber estas melhor. Enfim, é um Evangelho único, de facto. Existem os 3 Evangelhos a que chamamos sinóticos e depois existe o Evangelho de São João. É um género próprio e muito bonito. Bom, e aqui temos mais um discurso bonito de Jesus, já não propriamente na sequência dos Evangelhos sobre o Bom Pastor, mas já no capítulo seguinte, já no capítulo 12. O de ontem era no capítulo 11 e o de segunda e domingo eram do capítulo 10. Portanto, agora já vamos no capítulo 12, já muito próximo da Paixão, porque o lava-pés já vai ser no início do capítulo 13. Portanto, aqui estamos em vésperas da Paixão, mas não se vai propriamente falar nisso. Vemos também, continuamente, então no Evangelho de São João é muito frequente, esta união entre o Pai e Jesus. Não é? Quem acredita em mim, não é em mim que acredita, mas naquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Mais tarde, penso que é Filipe que vai perguntar a Jesus, vai pedir: "Mostra-nos o Pai." E Jesus diz: "Há tanto tempo que andas comigo e já não sei exatamente, e perguntas-me pelo Pai, ou seja, quem me vê", e depois diz: "Quem me vê, vê o Pai." Está esta união grande. Jesus é a imagem do Pai, não é? Jesus é o rosto visível na sua encarnação, é o rosto visível, não é? A humanidade que Jesus assume na sua encarnação torna-se para nós o rosto visível de Deus. Não é? Jesus é a imagem do Pai. Jesus é ícone do Pai. Através de Jesus chegamos ao Pai. Ele é o caminho para o Pai. Por isso às vezes digo que na nossa vida de fé espiritual, da nossa existência, no seu sentido mais profundo, o que temos é Jesus à nossa frente, que nos atrai, a imagem do Pai, a imagem, como tantas imagens nos podem fascinar, atrair, seduzir. Jesus para nós é uma imagem que nos fascina, que nos atrai, que nos seduz, em direção ao Pai. E o Espírito Santo está dentro de nós como uma força
É o Espírito Santo, a força de Deus, que nos fortalece para esse caminho de ir em direção a Jesus e através de Jesus em direção ao Pai. Portanto, Cristo à nossa frente, o Espírito Santo dentro de nós, para nós podermos chegar a Jesus, à nossa meta, não é? E através de Jesus chegar ao Pai. Bom, portanto, todo este mistério da Santíssima Trindade, de facto, nunca deixando de ser um mistério, é tão bonito e à medida que vamos descobrindo coisas novas, que há sempre coisas novas a descobrir da Santíssima Trindade, lendo a Palavra de Deus, vai sendo de facto, no fundo, o fascínio da nossa vida. Então, Jesus aqui também volta a falar de si próprio como a luz. Já tínhamos visto isso no capítulo 9 de São João, durante a Quaresma, o milagre da cura do cego de nascimento. Jesus dizia que eu sou a luz do mundo, não é? Portanto, Jesus como a luz do mundo. E também no início do Evangelho de São João temos o prólogo que diz: a luz brilhou nas trevas e as trevas não a receberam. Portanto, Jesus é a luz do mundo, também é a nossa luz, também ilumina a nossa vida. Eu vim ao mundo como luz para que todo aquele que acredita em mim não fique nas trevas. Não queremos todos não ficar nas trevas, não viver nas trevas. Então, deixemos que Jesus brilhe em nós, na nossa vida, no nosso interior, também no nosso exterior, que Jesus brilhe por todo o lado, que Jesus ilumine tudo, até as zonas mais escondidas, mais escuras, mais sombrias, mais envergonhadas da nossa vida, da nossa história pessoal. Que Jesus ilumine tudo, para que nada fique em trevas. Que Jesus ilumine tudo. Se alguém ouvir as minhas palavras, temos aqui novamente de alguma forma a referência à voz, não é, de Jesus, ao pastor. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, ou seja, primeiro, se ouvirmos as palavras de Jesus, que as guardemos, não é? Guardar a palavra de Jesus significa, evidentemente, guardar no coração, meditar, conservar como um tesouro, mas também guardar significa observar. Portanto, aquele que guarda as palavras de Jesus observa. Guardar os mandamentos é observar os mandamentos, é cumprir os mandamentos. Portanto, aqui a palavra guardar tem esse significado, sobretudo, também tem o significado de guardar cá dentro, não é? Mas tem sobretudo o significado de observar, de cumprir, não é? As palavras de Jesus. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, neste caso, Jesus vai falar para aqueles que não guardem as palavras de Jesus, não é? Que nos pode acontecer também a nós, não é? Não temos uma vida santa e, portanto, ainda haverá palavras de Jesus que nós não guardamos ou que por vezes não conseguimos guardar, não conseguimos observar, não é? Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não sou eu que o julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Quem me rejeita, as trevas rejeitam a luz. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que anunciei o julgará no último dia. Para mim este versículo foi muito iluminador, abriu-me bastante... Oi, peço desculpa, está um bocadinho de vento hoje. Para mim este versículo foi... Desculpem lá. Para mim este versículo foi bastante iluminador. Acho que todos nós temos alguma dificuldade hoje em dia, talvez noutros tempos não tanto, mas temos alguma dificuldade hoje em dia em considerar Jesus como juiz, mesmo que o Jesus tenha falado de si próprio também como juiz, não é? Como ele diz no capítulo 25 de São Mateus, numa parábola que todos nós conhecemos, não é? Mateus 25, quando ele diz: o rei virá e há de separar as ovelhas para um lado, os cabritos para o outro. Portanto, este rei também é pastor, de facto é Jesus, não é? O bom pastor, mas que também é rei, também é juiz, e há de separar as ovelhas para um lado, os cabritos para o outro, porque quando ele teve fome, sede, esteve na prisão, doente, Jesus, portanto, as pessoas ou o ajudaram ou não o ajudaram, não é? Portanto,
portanto, Jesus também se apresenta a si próprio como juiz, não é? Mas nós, que hoje em dia, e muito bem, sublinhamos a dimensão da misericórdia e do perdão, chegamos eventualmente ao outro extremo de ter dificuldade em reconhecer Jesus como juiz. E parece que vemos uma contradição entre as duas coisas. Ou bem que Jesus é juiz, ou bem que Jesus é misericordioso. As duas coisas não podem ser. Evidentemente não é assim. Não é? Evidentemente Jesus é as duas coisas e só, de alguma forma, só Deus as podia combinar numa só coisa, não é? Numa só pessoa, nele próprio. Mas para mim este versículo ajuda-me de facto a compreender. A vontade de Deus não é senão salvar. Jesus diz, não sou eu que julgo, não sou eu que o julgo, é essa pessoa que ouviu as minhas palavras e não as guardou, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para o salvar. Portanto, Jesus vem para salvar, Jesus vem para... Jesus e portanto, Deus, a Santíssima Trindade, quer a salvação de todos, a salvação universal. Não é? Vem para oferecer a salvação a todos. O que é que acontece? Portanto, Jesus não vem para julgar o mundo, mas para o salvar. Quem me rejeita e não acolhe as minhas palavras tem quem o julgue. Quem? A palavra que Jesus deu. A palavra que Jesus transmitiu. A sua mensagem. Tudo aquilo, todas as suas recomendações, todos os seus apelos, todos os seus convites, todas as suas parábolas, o Sermão da Montanha. Jesus disse tudo o que nós precisávamos de ouvir. Ponto. Se houvesse alguma coisa que nós precisássemos de ouvir, que não estivesse nos Evangelhos, estaria nos Evangelhos. Não pode não estar. Nos Evangelhos está tudo aquilo que nós precisamos de ouvir para nos salvarmos. E também convém que não conheçamos só uma parte do Evangelho, mas tudo o que o Evangelho diz. Não é? Tudo o que o Evangelho diz é para nos salvarmos. E portanto, a palavra que Jesus anunciou é aquela que nos julgará. Não ele próprio, mas a sua palavra. Parece um bocado estranho. Mas na verdade conseguimos compreender isso se pensarmos, não é? Que uma vez que nos foi anunciado, vamos deixar de parte para outra ocasião a questão de então e aqueles que não ouviram as palavras de Jesus, a quem não foi anunciado, o que é que lhes aconteceu? Bom, esses é outro capítulo, não vamos entrar nisso porque depois, enfim, não se pode falar de tudo, mas agora falemos daqueles a quem foi anunciado. Não é? Quem foi anunciado e conhece a palavra de Jesus toma necessariamente uma opção, não é? Diante dos vários preceitos que Jesus dá, dos vários apelos e mandamentos que Jesus dá. Ou eu o sigo ou não o sigo, ou eu guardo a sua palavra ou não a guardo, ou eu me conformo com a sua palavra e com os seus mandamentos ou não me conformo. E portanto, a palavra está declarada, a verdade é manifesta. E a nossa vida será medida em contraste com essa palavra que nós conhecemos, que nós soubemos, não é? Que não nos é desconhecida. É como quando sai uma lei, um decreto, nós da lei não podemos alegar desconhecimento, não é? Aqui nós soubemos, ouvimos, entrou-nos pelo ouvido e portanto não podemos dizer mas eu não ouvi, eu não sabia. Se ouvimos, se sabemos, seremos julgados por aquilo que ouvimos e sabemos. É isso que diz este... Portanto, não é que seja vontade de Deus condenar ninguém, mas de facto somos nós que nos condenamos a nós próprios com aquilo que fazemos da palavra de Deus. Não é? E portanto, eu penso que isto é muito importante para nós sabermos que nos é dada uma liberdade. Nós podemos ser robôs e Deus punha um programa no nosso sistema e nós fazemos tudo como deve ser.
Mas Deus não quis assim. Não é? Deus deu-nos o grande dom da liberdade. Agora, se a temos, o que é que fazemos com ela? O que é que fazemos com a nossa liberdade? E a palavra de Deus é uma luz, é um foco, não é, luminoso sobre a nossa liberdade, sobre a nossa vida. E por isso nós não só temos liberdade, mas temos um maior conhecimento de como a podemos usar, segundo a vontade de Deus. E portanto, se temos essa luz, se temos esse conhecimento, se não o fazemos, de facto, há um juízo que se pode fazer a nosso respeito, não é? Nós não devemos fazer esse juízo em relação uns aos outros, como Jesus diz, não é? Não julgueis para não sereis julgados. Mas Deus, que é perfeito e que julga perfeitamente, não é? Com perfeição, que é perfeitamente justo, não faz acepção de pessoas. Então, ele vê, não é? Ele que tudo conhece, ele vê perfeitamente o contraste entre a nossa vida e essa palavra que nos foi anunciada, essa luz e esse conhecimento que nós temos para guiar a nossa liberdade. Portanto, não temos desculpa. Não é? Podemos ter circunstâncias que nos complicam a vida, é certo. Mas existe de facto um contraste entre as nossas ações, pelo menos algumas delas, e a palavra de Deus. E a isso temos que estar atentos e temos que... esse é o trabalho da conversão da nossa vida. Não é? A Quaresma já ficou para trás, mas todo o ano litúrgico é tempo de conversão. Não é? E o Evangelho termina com esta... de novo um pouco com Jesus e o Pai. Eu não falei por mim próprio, o Pai que me enviou é que determinou o que havia de dizer e anunciar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, as palavras que eu digo-as como o Pai, mas disse a mim. Esta intimidade entre o Pai e o Filho, esta união, não só na essência, como víamos ontem, mas também na missão, no desejo de nos salvar. Enfim, evidentemente uma coisa nunca se excluiria uma da outra. Só uma breve referência em relação à primeira leitura, que é que Barnabé e Saulo, que mais tarde será São Paulo, não é? Aqui ainda é bem chamado Saulo, mas Barnabé e Saulo são separados para um trabalho específico, que é a vontade de Deus que aconteça, e que aconteça com eles os dois. E é o próprio, aqui até, curiosamente, é o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que fala. Não estamos muito habituados a ouvir o Espírito Santo falar nos Evangelhos, ou, digamos, na Bíblia em geral. E diz aqui, estando eles a celebrar o culto do Senhor e a jejuar, disse-lhes o Espírito Santo, separai Barnabé e Saulo para o trabalho a que os chamei. Então, depois de terem jejuado e orado, impuseram-lhes as mãos e deixaram-nos partir. Enviados pelo Espírito Santo, Barnabé e Saulo desceram a Seleucia e de lá navegaram para Chipre. Enviados pelo Espírito Santo. Enfim, só já sabem que eu considero importante o lugar que o Espírito Santo tem na nossa vida de cristãos. E eu, pronto, digamos, é assim uma coisa que eu gosto, sinto como importante transmitir-vos, não é? Que o Espírito Santo tenha um lugar cada vez mais presente na nossa vida. E, quer dizer, nós não precisamos de ser carismáticos, não é? No sentido do renovamento carismático. Provavelmente conhecemos pessoas que pertencem ao renovamento carismático e pronto, e têm o seu carisma, o seu lugar na igreja, mas eles não, digamos, não têm o monopólio, costuma-se dizer, não é? O Espírito Santo não lhes pertence a eles só. O Espírito Santo, entre aspas, pertence a todos os cristãos, não é? Todos os cristãos devem ser devotos do Espírito Santo. Todos os cristãos devem dar lugar ao Espírito Santo na sua vida, não é? Os carismáticos falam à sua maneira e do seu modo, não é? Mas em todos nós, o Espírito Santo, na vida de todos nós, o Espírito Santo deve ter lugar, deve ser essa força que impulsa de dentro a caminhar para Deus
guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra, procurando viver em fidelidade, para que no dia do juízo a nossa vida, em contraste com a palavra de Deus, pareça uma e a mesma coisa. Que a nossa vida e a palavra de Deus pareçam uma só coisa, não é? Essa é também, digamos, a vida dos santos, não é? E todos nós somos chamados a ser santos. A todos nós é feito o convite à santidade, não é? Essa vocação à santidade. Portanto, e santos só seremos com o Espírito Santo no nosso interior. Não seremos nós os santos. Será Deus que será santo em nós. Nós só deixaremos que isso aconteça. Esse é só o segredo da vida cristã e da santidade, embora seja tão difícil, não é? Mas o segredo da vida cristã e da santidade é só deixar que Deus faça. O Senhor faz. Só que nós temos muita dificuldade em fazer isso, não é? Também experimento isso na minha pele, que nós não conseguimos abrir mão disto, daquilo, desta atitude, da outra, deste objeto, desta pessoa, desta relação, desta situação, deste argumento, não conseguimos abrir mão, não é? Não conseguimos deixar que Deus tome controle, não é? Que Deus tome rumo. Uma imagem, enfim, para acabar, uma imagem como um barco, não é? Que quer andar, mas e nós queremos ir ali a remar, não é? Sou eu que vou sou eu que vou fazer andar este barco. E era tão fácil se desfraldássemos a vela do barco e deixássemos o Espírito Santo soprar. Enfim, vamos sempre a tempo. Enquanto há vida, há esperança, não é? Algo assim se costuma dizer. E portanto há tempo para sermos santos, não para sermos melhores que os outros. Os santos sempre se acharam os maiores pecadores, não é para sermos melhores do que os outros, mas é para que Deus possa amar em nós, é para que Deus possa fazer as suas obras em nós. Não é uma questão de busca pessoal, de triunfo, de êxito. É perceber que a vida, que o segredo e o mistério da vida é outra coisa, é o amor, e que não vale a pena viver de outra maneira, e que só Deus em nós pode tornar isso possível. Só Deus em nós pode ser realmente esse santo que nós queremos ser. Muito bem. Então, o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Fiquem em paz.